Tema de hoje: o apelo do mundo. Nunca vimos tantas pessoas indecisas em nossos dias quanto a ser cristão. A gente está estudando aqui sobre a mente humana. A mente humana é muito complexa. Haja visto tanto de pessoas que nós estamos vendo hoje, com problemas de depressão, com problemas de ansiedade. O número de pessoas com enfermidades psicossomáticas cresce a cada dia no Brasil e no mundo. Doença psicossomática é aquela que começa na mente e afeta o corpo. Muitas pessoas, por incrível que pareça, estão passando por isso. Eu citei há pouco o próprio pastor Marco Antônio. O pastor Marco Antônio, meu irmão, ele fez uma bateria de exames. Tudo quanto é tipo que você pode imaginar. E não descobriu nada. O organismo está bom. Só que a mente, ela foi afetada de alguma forma. Alguma coisa trouxe para dentro da mente dele essa ansiedade, preocupação, medo. E isso gerou na mente e no corpo os problemas que ele estava vivendo. Graças a Deus, como eu disse, ele está recuperado, está bem melhor, para a glória do Senhor Deus. Mas quantas pessoas não conseguem se recuperar? Quantas pessoas hoje em dia estão vivendo exatamente isso? Problemas dentro da mente. Nós temos estudado aqui, eu falei, baseado até na Bíblia, nós precisamos desenvolver um tipo de filtro espiritual dentro da nossa mente. Esse filtro vai nos capacitar a ouvir, a guardar, a ver aquilo que realmente vale a pena. Porque nós somos bombardeados diariamente. Falamos aqui, ouvimos aqui na primeira ministração, que segundo estudos passam por nossa mente mais de 10 mil pensamentos por dia. Imagina como está a cabeça do ser humano hoje, com tantas informações, tantas coisas acontecendo. Nós precisamos tomar cuidado. E hoje, dentro deste tema, a gente vai um pouco além, porque o mundo que nós vivemos, esse sistema que tem no mundo de hoje, é um sistema podre, é um sistema mentiroso. O próprio apóstolo Paulo, numa das escritas dele, ele disse: o Deus deste século, ele cegou o entendimento das pessoas para que elas não possam encontrar Jesus, encontrar a luz. As pessoas hoje, elas estão com a mente travada, elas estão com a mente cheia de pensamentos, cheia de medos, a ansiedade tomando conta. Ou seja, nós somos levados a viver essa vida. Veio aí a pandemia, e a pandemia, ela afetou a vida de muita gente, mas muita gente. Muita gente hoje em dia está com a mente afetada por conta dessa pandemia. Inclusive os médicos, alguns médicos, eu conversava 2 semanas atrás com o pastor Gilson, lá de Sorocaba. Ele tem 2 médicos lá na igreja dele, e ele estava dizendo que ele conversando com os médicos disseram que o efeito pós-Covid, as pessoas que tiveram o tal do Covid, muitas delas se recuperaram, mas o pós-Covid afetou a mente. Afetou de uma forma de deixar a pessoa com medo de viver, medo de se relacionar, medo de sair. Está difícil, ele disse. O efeito pós-Covid parece que está pior, afetando mais as pessoas do que o próprio Covid. É incrível isso. E quando a gente olha para esse mundo que nós vivemos, quando a gente olha para a Bíblia, e a Bíblia nos ensina que a igreja, eu e você, não placas, a igreja, eu e você, nós fazemos parte do corpo de Cristo, nós somos a igreja de Cristo, ou parte da igreja de Cristo nessa terra. A igreja, Jesus disse: vocês são a luz do mundo, vocês dão sabor, vocês são o sal da terra. E quando a gente vê a igreja do século 21 hoje sendo afetada pelo apelo do mundo, porque o apelo do mundo hoje é muito grande.
As coisas que o mundo oferece hoje, a posição social, sexo ilícito, drogas, bebidas, o tal do reconhecimento, que as pessoas têm esse desejo de serem reconhecidas, a vida sem compromisso hoje, ela está aflorando no mundo. Haja visto que também o número de divórcios, de separações, aumentou, quase triplicou nesse último ano. Eu li uma notícia hoje e me chamou a atenção. Eu não sou de ficar vendo isso, mas me chamou a atenção agora à tarde, antes de vir para cá, olhando no Google, uma notícia me chamou a atenção. Um cara, ele disse assim: minha mulher me abandonou para ir curtir com um cantor. Eu falei, nossa, e eu tenho 3 filhos. Aí me chamou a atenção, eu cliquei. A mulher parece que é uma influencer, youtuber, e o cara, ele é empresário, tal, tem 3 filhos. O mais recente filho, acho que tem 1, 2 anos de idade. Essa mulher, ela teve Covid, pelo que ele disse, passou um tempo, curou, e ela disse: eu vou pegar a criança, o mais novo, e vou para a casa da minha mãe descansar um pouco, que eu estou meio cansada e tal. E ele concordou. É claro que isso é informação subjetiva, né? A gente não sabe a fundo o que aconteceu. Mas pelo que estava dizendo a reportagem, a mulher foi para a casa da mãe. Mas depois de uns 3 dias, o marido descobriu que ela deixou um menino pequeno, de 1 ou 2 anos, com a mãe, e ela viajou para Belo Horizonte para encontrar esse cantor aí, que é um cantor que dizem que é um cantor pegador, né? Eu nunca vi, também não me interessa. E ela está curtindo com ele. O cara descobriu, e ele falou: a minha mulher me abandonou, me largou com 3 filhos para ir curtir com um cantor. A que ponto chega a mente do ser humano hoje, no mundo? E para o mundo isso hoje é comum. O cara largar de uma mulher e ir com outra, a mulher largar do marido e ir com outro, viver essa vida promíscua, viver essa vida de mentira, viver essa depravação que a gente vê no mundo hoje. Isso tem afetado jovens, adolescentes, até crianças têm sido afetadas. A mente do ser humano hoje, ela tem sido afetada de uma forma tão dura, tão difícil, tão cruel, que a gente chega a ter, por exemplo, esse cara que está sendo perseguido aí por mais de 400 policiais. Os caras estão chamando ele que ele era satanista, e parece que ele tinha envolvimento lá com feitiçaria. O cara foi preso, aí a justiça liberou, e ele está aí, matou 4, já tinha matado pessoas antes, está fugindo, entra em casa de um, rouba outro. Aí você fala assim: que ponto chega a mente do ser humano? Que ponto que nós vamos chegar? Aonde nós vamos chegar? Se você olhar para a Bíblia, no livro de Gênesis, quando Deus pensou em acabar com a humanidade da época, o texto diz que Deus olhou para a humanidade e viu que o desejo do coração do homem era totalmente voltado para o mal. As pessoas, elas perderam a mão, perderam o sentido de vida. E por isso o texto diz que Deus acabou destruindo, preservou Noé e sua família e ponto. As oferendas do mundo hoje, no século 21, por conta de internet, televisão, como a gente estudou aqui semana passada, as séries de hoje, novelas de hoje, filmes de hoje, estão levando os jovens, os adolescentes, os pré-adolescentes, a pegar essas informações e entrar na cabeça como se fosse algo normal. E a gente sabe que isso não é normal. Isso pode até ser comum no mundo hoje, mas não é normal. E a igreja, que deveria ser a luz do mundo, em vez de iluminar o mundo, parece que o mundo está escurecendo a igreja. As pessoas hoje, muitos hoje estão assim naquela situação, tipo, será que eu devo mesmo continuar servindo a Deus? Será que vale a pena mesmo eu servir a Deus? Será que ser cristão é isso mesmo? É essa vida dura, de dificuldade e tal? Para a gente entender esse assunto hoje, alguns textos bíblicos eu quero compartilhar com os irmãos, e o primeiro deles, acompanha aqui no telão, está no livro de Tiago, no capítulo 1.
no versículo 12, Tiago escreveu assim: feliz é o homem que persevera na provação. Feliz é o homem que persevera na provação. Por quê? Ele responde: porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Versículo 13, ele diz assim: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Versículo 14, ele diz assim: cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá luz ao pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. O que Tiago está dizendo aqui? Deus não tenta ninguém. Deus não é aquele cara que algumas vezes nos filmes, novelas, séries, dizem ou querem dizer que Deus, ele é aquele manipulador de tudo. Não, Deus deu livre-arbítrio. É óbvio que quando eu olho para a Bíblia e eu vejo no Salmo 139 escrito o seguinte: Deus escreveu, segundo Davi, dias ou os meus dias. E eu não acredito, sinceramente, que Deus tenha escrito dias ruins para mim e para você. Nós é que, por causa do nosso livre-arbítrio e o apelo do mundo, nós é que acabamos sucumbindo e saindo dos caminhos do Senhor. Quando a gente tem consciência, volta e segue os caminhos do Senhor, as coisas começam a mudar, mas isso é gradativo. O problema é que o século 21, o século do fast food, do tudo rápido, comida rápida, as pessoas não querem esperar mais, elas querem resultados rápidos, práticos. Aí vem as igrejas que oferecem mundos e fundos, para pagar todas as tuas contas, para resolver todos os teus problemas. A vida de cristão vai ser uma vida assim fácil, você vai viver uma vida de mar de rosas. Isso é mentira. Porque o próprio Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, a gente ia passar por dificuldades. A Bíblia diz que a chuva vem sobre ímpios e sobre justos. O sol brilha sobre justos e sobre ímpios. Deus, quando fez todas as coisas, Ele pensou em tudo. Mas Ele deu um livre-arbítrio para nós entendermos, para nós vivermos uma vida. É isso que é legal do Evangelho. Porque o Evangelho não me obriga a servir a Deus. O Evangelho não faz com que eu seja um bonequinho manipulável por Deus. Ao contrário, o pecado sim manipula o homem. E Tiago disse aqui: cuidado, porque o pecado, ele quer entrar no teu coração. E o pecado, geralmente, ele não vem assim de uma forma ruim. Ele parece ser bom. Ele atrai os olhos. Foi o que aconteceu com Eva. Quando Eva pegou o fruto que não era para comer, o texto diz que ela olhou e aquilo encheu os olhos dela em primeiro lugar. Depois encheu a boca, porque ela imaginava que era um sabor diferente. Ou seja, nós é que caímos, porque o apelo máximo que o diabo faz é oferecer as coisas. E se nós não tomarmos cuidado, se nós não tivermos esse filtro espiritual na nossa mente, nós vamos acabar achando e concordando com tudo que se acha e se concorda hoje em dia. A batalha que a gente enfrenta na nossa mente, ela é muito grande, ela é diária. Irmão, irmã, ser cristão não é fácil. No século 21, então, é muito mais difícil. Naquela época, eu conversava com alguns irmãos, uns 20 dias atrás, sei lá, uns 25 dias atrás, e um dos irmãos estava citando Hebreus 11, aonde os irmãos daquela época que foram citados no texto, aqueles irmãos lutaram, aqueles irmãos foram cerrados ao meio, foram decapitados, eles enfrentaram tantas dificuldades assim. Nós hoje, que dificuldade que a gente enfrenta hoje? A gente não é cortado ao meio, a gente não é decapitado, a dificuldade, a batalha hoje é dentro da mente. Por isso que Paulo, quando ele escreveu num dos seus textos dizendo o seguinte: a nossa luta agora não é mais contra carne e sangue, a nossa luta agora são contra os principados, potestades, dominadores espirituais que estão nas regiões celestiais, tentando influenciar as nossas vidas.
E se nós não formos verdadeiramente cristãos, e por isso Paulo escreve à igreja de Roma, eu repito aqui um texto da semana passada, Romanos capítulo 12, versículo 1, o texto diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E culto não é só esse momento aqui. Aqui é um culto que nós temos dedicado exclusivamente a Deus. Mas durante o dia, no nosso trabalho, em casa, nós também cultuamos a Deus. É legal você entender que você cultua a Deus lá fora, principalmente lá fora. Porque a Bíblia diz que pelas suas ações, Deus vai ser glorificado, ou então vão falar contra Ele. Lá fora que é o momento de eu cultuar a Deus com as minhas palavras, com os meus pensamentos, com as minhas atitudes. Eu tenho que demonstrar lá fora o que realmente eu vivo aqui dentro. Por isso Paulo diz, você quando vai cultuar, pensa, não é só na igreja, em todo lugar. Toma cuidado, tem esse filtro. Eu devo falar isso? Eu devo pensar isso? Eu devo fazer isso? Não devo, então não vou fazer. Você tem um filtro. Não se amoldem ao padrão do mundo ou deste mundo, disse Paulo. O mundo, ele tem um molde, e esse molde do mundo não cabe mais o cristão dentro dele. Por isso que ele falou, não tem esse molde do mundo, ao contrário, transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E a pergunta que eu te faço nesta noite é: você tem controle dos teus pensamentos? Você tem controle dos teus desejos? Ser cristão 24 horas, como eu disse, não é fácil. A gente parece que está nadando contra a correnteza. E nadar contra a correnteza, quem já nadou sabe do que eu estou falando, não é fácil. É duro, é difícil. Às vezes você nada e não sai do lugar. Requer isso muito esforço. E os motivos hoje que as pessoas estão desistindo do Evangelho são os mais diversos. O apelo do mundo hoje, existe um leque de opções. Como eu disse aqui em outras ministrações, a Bíblia fala sobre isso, não sou eu. O diabo, ele existe. E ele não tem mais o que fazer a não ser nos observar com os seus demônios e tentar encontrar em nós, pelos trejeitos nossos, pelos nossos olhares, pela nossa falha, alguma brecha para eles entrarem. E se nós realmente não tivermos esse filtro na nossa mente, eu repito, nós estamos vivendo um tempo difícil que muitos cristãos, gente que um dia recebeu Jesus como Senhor e Salvador, gente que um dia foi batizado, meu irmão, se você for lá no átrio, é incrível. Nas vezes que eu vou lá, geralmente passa um ano, você vai e volta lá, você fala assim, aconteceu esses dias, eu falei para o pastor Bob, escuta, esse cara já não esteve aqui? Ele falou, já é a terceira vez que ele volta. Pô, mas não é possível. Teve um dia lá, uns 3 meses atrás, se eu não me engano, uma quarta-feira que eu estive lá, eu pedi a Deus até discernimento para pregar, eu preguei assim de um jeito, tipo o pastor Bob mesmo, dando chicotada, né? E eu falei para eles, cara, você está aqui para quê? Você está perdendo tempo? Você acha que isso aqui é um spa para você ficar aqui comendo de graça, dormindo de graça? E você ainda reclama do lugar, reclama do outro. Meu, você tem que entender que você está aqui para se recuperar. A tua família está lá fora te esperando. Você já esteve na igreja, tinha um cara lá que estava tocando violão, cantando hino, tocando violão. Eu falei, o que esse cara está fazendo aqui? Está lá porque a mente dele, o apelo do mundo foi muito maior. Ele sucumbiu, ele se decepcionou talvez com a igreja, com o pastor, com pessoas. Ele está lá. Não é possível, gente. Vocês precisam entender, como diz a Bíblia, e eu me lembro que eu usei parte desse texto, inclusive na ministração daquele dia, vocês precisam mudar a sua mente.
Vocês precisam renovar sua mente. Vocês precisam sair desse molde do mundo. Vocês precisam viver uma nova vida. Vocês precisam entender que agora Cristo habita em vocês, e agora vocês são a luz do mundo. Você não pode mais cair naquele buraco, você já passou para lá. Jesus Cristo já te jogou a corda, te puxou, te purificou, perdoou os teus pecados, escreveu o teu nome no livro da vida. Agora é hora de você ir para frente. Mas é incrível que você chega lá uma vez ou outra, sempre tem um que retornou. E infelizmente, ou felizmente, existe o Átrio, que é um centro de recuperação sério, que tem ajudado a recuperar muita gente. E o pastor Bob, na luta dele, ele sempre diz: a oportunidade está dada. E eu falo sempre que eu vou lá, eu oro por aquele lugar, eu digo para aquelas pessoas que estão lá: aproveite aqui, porque enquanto tem gente lá fora morrendo, aqui você tem uma cama para dormir, um cobertor para se cobrir, água para tomar banho e água quente, você tem comida 3, 4 vezes ao dia. Aproveite o momento, a oportunidade que Deus está te dando de você se recuperar. Porque se você se recuperar, você vai sair daqui para recuperar a tua família, recuperar a tua dignidade e continuar a tua vida servindo a Deus, que é a melhor coisa que nós podemos fazer nessa terra. Eu citei aqui de manhã, foi realizada uma pesquisa nos Estados Unidos, há uns 3 anos atrás, e eu quero citá-la para que talvez ela sirva de parâmetro para a gente entender o momento da igreja no Brasil hoje. Porque parece, meus irmãos, que hoje os jovens não se convertem mais. Parece que hoje os adolescentes não querem saber mais de Cristo. Aí as desculpas são as mais diversas. Dessa pesquisa que foi feita lá, pelo Instituto Barna Group, eles fizeram uma pesquisa com pastores, com pais e com jovens até uns 25 anos de idade e adolescentes. E aí questionaram: por que até a adolescência você ia para a igreja e de repente você não vai mais? O que aconteceu? As desculpas foram as mais diversas. Parte desses jovens responderam que falta profundidade na igreja para que eles tenham experiências com Deus. Ou seja, a igreja não oferece muita coisa. 1/3 desses jovens disse que a igreja é chata. E na igreja é chato. A igreja é chata. Chega lá, tem que cantar, tem que bater palma, tem que orar, tem que ler Bíblia, tem que ouvir. É um negócio chato. Alguns hoje em dia, algumas igrejas hoje em dia, tentaram inovar e acabaram se tornando motivo de chacota. Teve uma igreja aí que o pastor inovou. A igreja estava praticamente cheia e ele resolveu descer como um anjo. Não sei se vocês viram. Aí deu um problema no meio, o negócio enroscou, ele ficou dando piruleta e a turma dando risada. Quando viram, o pastor... Aí o pastor começa a dar pirueta e se enrolou todo. Um outro foi fazer uma encenação de um teatro, ele ia descer como um anjo. Aí desceu, parou na metade, não deu, caiu. Pá! Essa inovação. A igreja tem que ter, aquele monte de luz, aquela fumaça, saindo e tal. Irmão, se isso resolvesse, a gente faria isso aqui. Mas isso não resolve. Isso pode trazer um pouco a pessoa para a igreja, mas depois ela acaba desistindo, porque está dentro da mente dela já a rejeição. Ela vai, ela gosta, ela curte, mas passa um tempo ela não quer saber mais. Alguns jovens desses que foram entrevistados disseram que a Bíblia não é ensinada de maneira clara ou com bastante frequência. E eu citei aqui de manhã e repito agora à noite, não é o nosso caso, porque aqui a gente ensina sempre a palavra. Infelizmente, segundo essa pesquisa, 1/5 desses jovens adultos que participaram de uma igreja enquanto adolescentes, eles disseram que Deus parece ausente da sua experiência de igreja. Ele vai na igreja, mas parece que Deus não está lá. E interessante que a Bíblia diz que 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus, Ele está presente, Ele está com a gente aqui hoje.
Como esses jovens de hoje têm um acesso irrestrito à pornografia digital, imersos numa cultura que valoriza a hipersexualidade, segundo esse estudo. Os adolescentes cristãos estão tentando descobrir como viver uma vida relevante em termos de sexo e sexualidade. Uma das principais tensões para muitos jovens crentes é como satisfazer as expectativas da igreja sobre a sua castidade ou virgindade sexual nessa cultura que a gente vive hoje mundana. Especialmente porque, segundo a reportagem aqui, desculpe a pesquisa, a idade do primeiro casamento é geralmente adiada por muitos deles até perto dos 30 anos. Pesquisas indicam que a maioria dos jovens cristãos é tão sexualmente ativos quanto seus amigos não cristãos. 1/6 desses jovens cristãos que foram entrevistados, eles disseram que cometeram erros e se sentem julgados na igreja por causa desses erros. Essa questão de sexualidade, ela é particularmente notável entre os jovens de 18 a 29 anos, entre os quais 2 em cada 5 disseram que os ensinamentos da igreja sobre sexualidade e controle de natalidade estão desatualizados. A igreja está desatualizada. E pasmem vocês, tempos atrás aí, um pastor de uma grande igreja aqui em São Paulo, ele disse que por causa dessa situação que a gente está vivendo, a Bíblia tinha que ser atualizada. Algumas coisas têm que mudar. Nós temos algumas leis imbecis aqui no Brasil, por exemplo, que o pai não pode corrigir o filho, a mãe não pode corrigir a filha, porque senão ele chama a polícia e vai preso. Essa é uma lei imbecil que foi criada no nosso país. E foi criada como? Porque na calada da noite os caras vão lá, esses doidos que têm uma mente moldada pelo inferno, e inventam essas coisas. E aí depois o pai não pode corrigir o filho. Como assim? A Bíblia diz o contrário. A Bíblia ensina o contrário. Como é que ele não pode? Não pode espancar, matar, mas ele tem que corrigir o seu filho. Ou seja, estes jovens que foram entrevistados, jovens e adolescentes, eles chegaram à conclusão que quando eles vão na igreja, é interessante isso, não se fala o que eles desejam ouvir, porque eles desejam ouvir o que eles veem no mundo. Tipo assim, faz o que você quer, Deus te ama, Ele vai te ajudar e está tudo certo. Tem inclusive uma igreja aqui em São Paulo, já tem essa igreja, está espalhada pelo Brasil e pelo mundo, uma igreja que está crescendo muito entre jovens, porque essa igreja, ela ensina o seguinte: olha, nós estamos debaixo da graça, então a graça de Deus, ela é maravilhosa. Durante a semana você pode pintar e bordar, beber, praticar sexo, você pode ir para balada, você pode fazer o que você quiser. Aí no domingo você vem, pede perdão, Deus te perdoa, e depois você volta na segunda-feira e vive a tua vida. É a época da graça. Pô, seria fácil ser cristão assim. E é o que eles querem ouvir. Na verdade, não só os jovens, todo mundo gostaria de ouvir uma mensagem assim: Deus vai te prosperar, meu irmão. Deus está abrindo uma porta agora para abençoar a tua vida. Aleluia, irmãos. Todo mundo, aleluia, é isso que eu quero. E você não precisa ouvir uma mensagem assim, é só você ler a Bíblia. Efésios 1:3 diz que Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Pô, então por que essa bênção não chega na minha vida? Porque você está com a mente voltada para o mundo. Porque se você ler a Bíblia e praticar a Bíblia, a palavra, impossível Deus não te abençoar. Impossível. Porque a Bíblia diz que Deus ama. Principalmente Deus ama bastante aqueles que o servem de todo o coração. Por último, esses jovens disseram que as dúvidas que eles têm intelectuais, significativas sobre a fé deles, não está conectada com o que a Bíblia ensina. Alguns deles disseram que a vida cristã não está muito ligada com a vida cotidiana. O que eles querem, o que eles desejam, não está conectado com o que a Bíblia ensina. Então muitos, lá nos Estados Unidos, e isso está acontecendo no Brasil, desistiram. Parece difícil, mas é o que está acontecendo hoje, irmãos. Aí eu lembro para você aqui, o apelo do mundo hoje é muito grande. Irmãos,
Tem gente hoje que tem dúvida na sua mente, por exemplo, se Deus existe. O que mais se questiona hoje, se Deus existe. Se você sair, aqui não sei se dá para ver em São Paulo, agora na época de frio, capaz que dê para ver. À noite, se você olhar para o céu, principalmente no interior, você vai ver centenas de milhares de estrelas. Essas centenas de milhares de estrelas estão brilhando, e elas estão brilhando e existem porque alguém criou, elas não simplesmente explodiram e aconteceram. Mas a gente crê naquela explosão de criação. Sim, se houve uma explosão, alguém teve que apertar um botão para explodir. E se esse alguém tem que ser Deus. Será que tem mesmo esse negócio de vida eterna? Será que existe vida mesmo após a morte? Será que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja? Será que a gente tem que abrir mão de algumas coisas? Por que a gente não pode ser igual ao mundo? Por que a gente não pode viver como o mundo vive? Porque no mundo tudo é comum. Não vou falar normal porque não é, mas é comum no mundo hoje. Como eu disse há pouco, larga de um, casa com o outro, larga do outro, casa com um, mexe aqui, vive ali, é homem com homem, é mulher com mulher, é mentira, é roubo, são desvios, são coisas terríveis acontecendo no Brasil e no mundo, e as pessoas olham isso e falam assim, fazer o quê? Não, fazer o quê? Espera um pouquinho. Nós somos servos de Deus. Jesus Cristo pagou um preço caro na cruz pela minha vida e pela tua vida. Para quê? Para a gente viver agora olhando para o mundo e sucumbindo ao apelo do mundo? Não. Nós temos que permanecer firmes, porque o resultado dessa firmeza, lá na frente, você que é mais jovem, você verá lá na frente. Escuta o que eu estou te falando, se você permanecer firme hoje e resistir ao apelo do mundo. Você que é mais velho, se você começar a resistir ao apelo do mundo hoje, você vai ver que daqui a um tempo a tua vida vai mudar. Deus vai trazer coisas novas para você, coisas que o teu olho não viu, que o teu coração não veio ainda no teu coração, o teu olho não viu, o teu ouvido não ouviu, não chegou na tua mente ainda o que Deus tem de melhor para aqueles que o amam, segundo a sua palavra. Por que a gente não pode ser igual ao mundo? Porque o mundo tem uma forma, o reino dos céus tem outra. Eu gostaria de ler um texto com os irmãos, para a gente entender um pouco mais. É algo assim que eu quero pegar esse texto como figura de linguagem, é um fato, aconteceu, para a gente ter uma ideia. 1 Samuel capítulo 8, por favor. Glória a Deus. Deus é bom e Ele está aqui. Aleluia. 1 Samuel capítulo 8. Você que está em casa, provavelmente deva aparecer para você o texto. Mas como a gente tem insistido aqui, se você tem Bíblia, pegue, tira a poeira. Isso, dá uma espreguiçada, faz esse U, que é quando a gente está com sono. Não tem problema. 1 Samuel capítulo 8, versículo 1. É uma história interessante, diz assim que quando envelheceu, Samuel nomeou seus filhos como líderes de Israel. Versículo 2, seu filho mais velho chamava-se Joel e o segundo Abias. Eles eram líderes em Berseba. Versículo 3, mas os filhos dele não andaram em seus caminhos. Eles se tornaram gananciosos, aceitavam suborno e pervertiam, a justiça. Versículo 4, por isso todas as autoridades de Israel reuniram-se e foram falar com Samuel em Ramá. Versículo 5, e disseram-lhe, tu já estás idoso, teus filhos não andam em teus caminhos, escolhe agora um rei para que nos lidere, à semelhança das outras nações. Versículo 6, quando porém disseram, dá-nos um rei para que nos lidere, isso desagradou Samuel. Então ele orou ao Senhor. 7, e o Senhor lhe respondeu, atenda a tudo o que o povo está lhe pedindo. Não foi a você que rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei. Versículo 8, assim como fizeram comigo desde o dia em que os tirei do Egito, até hoje, abandonando-me e prestando culto a outros deuses, também estão fazendo com você. Versículo 9, agora,
atenda-os. Mas advirta-os solenemente e diga-lhes quais direitos reivindicará o rei que os governará. Versículo 10. Samuel transmitiu todas as palavras do Senhor ao povo, que estava lhe pedindo um rei. 11, dizendo: o rei que reinará sobre vocês, reivindicará como seu direito o seguinte: ele tomará os seus filhos para vocês, para servi-lo em seus carros de guerra e em sua cavalaria, e para correr à frente dos seus carros. Versículo 12: colocará alguns como comandantes de 1000, outros como comandantes de 50. Ele os fará arar as terras dele, fazer a colheita e fabricar armas de guerra e equipamentos para os seus carros de guerra. Versículo 13: tomará as filhas de vocês para serem perfumistas, cozinheiras e padeiras. Versículo 14: tomará de vocês o melhor das plantações, das vinhas e dos olivais, e o dará aos criados dele. Versículo 15: tomará 1/10, 10% dos cereais e da colheita das uvas, e o dará a seus oficiais e a seus criados. 16: também tomará de vocês para seu uso particular os servos e as servas, o melhor do gado e dos jumentos. 17: e tomará de vocês 10% dos rebanhos, e vocês mesmos se tornarão escravos dele. 18: Deus ainda continua dizendo: naquele dia vocês clamarão por causa do rei que vocês mesmos escolheram, e o Senhor não os ouvirá. Pausa aí. Tem um custo ter um rei. Vocês que vão pagar por esse custo. Esse rei, ele vai requerer de vocês isso. Aí eles olham assim para Samuel. Versículo 19: o povo recusou-se a ouvir Samuel e disse: não, queremos ter um rei. 20: seremos como todas as outras nações, um rei nos governará e sairá à nossa frente para combater em nossas batalhas. 21: depois de ter ouvido tudo o que o povo disse, Samuel repetiu perante o Senhor. 22 e último: e o Senhor respondeu: atenda-os e dê-lhes um rei. Então Samuel disse aos homens de Israel: volte cada um para a sua cidade. Só até aí. Esse povo começou a olhar para as outras nações. Aí o que eles viram nas outras nações? Preste atenção. Qual era o apelo do mundo naquela época? Eles têm um rei. Eles têm um rei. Bem, vocês não têm? Não, a gente não tem. Espera um pouquinho, vocês têm um rei, vocês têm um Deus. Deus está com vocês toda hora. Deus se manifestava para eles, para os seus antepassados. Deus se manifestava durante o dia como uma nuvem, durante a noite como uma coluna de fogo, para eles saberem que Deus estava com eles. Então vocês têm um Deus. Esse Deus tem sustentado vocês. Esse Deus tem abençoado vocês, protegido vocês, livrado vocês. Não, mas nós não temos esse rei. A gente quer um rei que nem as outras nações. Você vê lá tem um cara que é rei. Olha a roupa dele, as vestes dele. Olha aquela outra nação, ele tem as vestes dele, ele tem lá os seus súditos, ele tem toda a pompa, toda a riqueza. A gente também quer um rei para coordenar a gente nas batalhas. Escuta, mas vocês têm um rei, vocês têm um Deus vivo. Vocês querem mesmo um rei? Eles disseram que lógico que nós queremos. Interessante que quando Samuel ouviu isso, ele ficou triste, porque ele era um cara representante de Deus. E ele fala com Deus, Deus fala para ele: espera um pouquinho, Samuel, não se entristeça, porque eles não rejeitaram você, eles rejeitaram a mim. Eu que livrei eles do Egito, eu que dei para eles a terra que manda leite e mel, eu que tenho estado com eles todo o tempo, eles rejeitaram a mim. A que ponto chegaram? Mas tudo bem, eles querem um rei, eles vão ter um rei, eles vão pagar o preço.
Aí filho de um, filha de outro, começou a ser chamado para servir o rei, para cuidar disso. Dá aí 10% do seu gado, 10% dos seus jumentos. Aí você precisa me dar 10% dos cereais, das plantações, para sustentar o rei. Vocês querem um rei, vocês vão pagar o preço. Como figura de linguagem, traz isso para hoje. A pessoa está na igreja, lavada, remida pelo sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Vou falar de novo. A pessoa está na igreja, lavada e remida pelo sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Aí em vez de ela ficar ali, Deus está comigo. Por quê? Mateus 28:20, Jesus disse: eu estou com vocês, eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Crê nessa palavra? Só que a pessoa está na igreja, aí ele começa a olhar para o mundo. Aí o mundo tem os apelos. Pô, mas aquele cara ali, olha a roupa que ele veste. Olha o carro que ele anda. Olha quanto dinheiro ele ganha. Olha aquele cara ali, ó, já pegou 5, 6 mulheres. Olha aquela mina lá, já saiu com 6, 7 caras. E eu aqui na igreja, voto de castidade, esperando Deus preparar a Rebequinha, no caso do homem, ou o Isaac, no caso da mulher. Meu Deus, que dureza, Senhor. O cara ganha dinheiro que nem água, e eu aqui, trabalhando honestamente. Ah não, eu quero viver aquele jeito. Você pode até viver, só que você vai pagar o preço. Por isso que a gente está cheio de crentes hoje aí, com problemas depressivos, com ansiedade, triste, abatido, caído, desistindo, pensando: será que vale a pena mesmo ser cristão? Porque o apelo do mundo quer levar você para lá. Muita igreja hoje não fala mais de salvação. Fala para você aproveitar o tempo que você está vivendo nessa terra. Aproveite o tempo que você está aqui, curta. E eu tenho que aproveitar o tempo que eu estou aqui na terra. Sim, eu estou curtindo, eu tenho que curtir. Mas eu não posso dedicar todo o meu tempo para isso. Eu tenho que começar a viver uma vida diante de Deus. Eu tenho que expor para as pessoas o que Deus fez na minha vida, se é que Ele fez alguma coisa. Mas como o apelo do mundo hoje é muito grande, as pessoas estão sucumbindo, fechando, né? Não sei se vale a pena. Numa roda de amigos, e eu já falei que isso já algumas vezes, falei de manhã inclusive, quando eu trabalhava no banco, há uns anos atrás, sexta-feira, aquele final de expediente, os caras iam para o bar na frente do banco, e estavam lá bebendo. Eu era tesoureiro, um dos últimos a sair, eu passava lá. Eu tinha 23, 24 anos nessa época, não faz muito tempo, claro, né? E os caras olhavam e: chegou o irmão Fanta, que eu gostava de tomar uma Fanta. Cheguei mesmo, estou aqui, uma Fanta aí. Pô, toma uma cerveja. Eu não. Por quê? Porque a igreja proíbe? Não, porque eu não quero. Por que eu vou tomar um negócio que dizem que é tão ruim, se eu posso tomar um negócio doce e gostoso? Toma a sua aí que eu tomo a minha aqui. E a gente brincava. Quando passava uma meia hora, começava a falar palavrão, besteira. Opa, tchau. Porque a Bíblia diz que eu não devo me assentar na roda dos escarnecedores. Então vocês podem continuar escarnecendo, que eu vou embora para minha casa, que eu tenho mais o que fazer. Eu estava no meio deles, mas eles sabiam quem eu era. Eu não tinha medo de me expor. E eu era zoado por isso. Chegou o crentão, chegou o irmão Fanta, chegou a Bíblia. Para mim tanto faz. Porque o mundo, o apelo do mundo, nunca mexeu comigo. Eu confesso, como os filhos de Asaf no Salmo 73 lá, que eles disseram assim: eu olhei para o ímpio e eu quase sucumbi. Que quando eu olho para o ímpio, o que ele diz lá no Salmo? Quando eu olho para o ímpio não fica doente. O ímpio come e bebe do bom e do melhor. O ímpio viaja tudo quanto é lugar. O ímpio tem bom carro, boa casa, bom trabalho, tem uma família. Parece que esses caras não sofrem. Só eu que estou aqui pagando o preço. Aí ele disse assim: eu quase desviei. Mas quando eu cheguei na igreja, quando eu cheguei na casa do Senhor, no átrio do Senhor, o que eu vi lá? Eu vi que o ímpio passa, mas aquele que serve a Deus permanece para sempre.
Ou a gente vive como cristão, ou a gente vive como o mundo. A Bíblia diz, eu quero encerrar aqui citando alguns textos, a Bíblia não deixa margem de erro nesse ponto. 1 João 5,12, o apóstolo escreveu: aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então, se eu e você pretendemos chegar nos céus, a gente tem que ter o Filho de Deus dentro de nós. E como é que a gente tem o Filho de Deus dentro de nós? Quando nós reconhecemos que somos pecadores, quando nós entendemos que nós precisamos nos achegar a Deus, e Deus é santo, Deus não compactua com o pecado, Deus ama sim o pecador. Foi até motivo de discussão entre eu, o Bob e o pastor Paulo. Esse dia a gente estava indo para um lugar e o pastor Bob falou: não, eu não acredito que Deus ama todo mundo, não acredito nesse papo, não, porque Deus não ama todo mundo, não, vai ficar fácil. Eu falei: não, Deus ama todo mundo. Não, mas, não é assim. É assim, Deus ama todo mundo. A Bíblia fala isso. João 3,16. Deus amou o mundo. O que é mundo aí naquele? Aquele lá, a tradução é gente. Então, Deus amou gente, de que forma? De tal maneira. O que Ele fez? Deu o seu Filho unigênito. Para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, eu creio. O amor de Deus está aí estendido. A gente viu semana passada no Salmo 26, Davi disse o seguinte: o teu amor está diante de mim. O amor de Deus está diante de todo mundo. Todos que querem dão um passo de fé e mergulham nesse amor. Só que tem gente que olha para isso e fala assim: não, eu não quero. Não, eu não vou pagar esse preço. Bom, cada um sabe o que quer. Agora, quem tem o Filho, tem a vida. E Ele está aqui hoje conosco mais uma vez. Por isso é um desafio seguir Jesus. E Jesus apresentou 3 elementos básicos, fundamentais para os seus discípulos. Primeiro, Jesus disse assim: negue-se a si mesmo. O mundo vem e diz assim: seja realizado, agrade você, a sua vida, faz o que você quiser, você é livre. E realmente você é livre. Segundo, Jesus disse assim: tome a tua cruz. O mundo diz assim: não, chega de sofrimento, fuja do sofrimento. Para que você vai viver sofrendo? Você pode ser livre, vai para o mundo, faz o que você quiser lá. Terceiro, Jesus disse: tome a tua cruz e me siga. Mas o mundo diz assim: siga o caminho que você achar melhor. E é por isso que tem muita gente dando com os burros na água. As casas de recuperações cheias. Se você for no centro da cidade, quando algum desses canais de televisão de reportagem mostram pelo helicóptero aquelas centenas de pessoas que cheiram, que fumam, você olha aquilo ali e fala assim: meu Deus, a que ponto chegou a mente humana? Eu não me conformo quando eu vejo aquela imagem. Centenas, milhares ali juntos, vivendo uma vida miserável. Às vezes não tem o que comer, o pouco de dinheiro que acha, ele quer comprar droga. Os traficantes dominam, o diabo sentado de camarote dando risada. Está vendo? Olha aí, são escravos, escravos do pecado. Eu domino sobre eles. E é isso que ele quer fazer para todo mundo. Mas graças a Deus que Jesus foi na cruz e pagou o preço pela minha vida e pela tua vida. Hoje nós somos livres. Nós não somos mais escravos. Aleluia. Por isso em Mateus 7, Jesus no seu ensinamento, versículo 13 e 14, ele disse: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. A porta é larga, ela é larga, você entra. Você vai andando, vai te levando lá para o brejo. E Jesus fez nessa comparação: tem a porta estreita. O que é porta estreita? Você vai, mas quando você passar por ela, do outro lado tem pastos verdejantes, tem a presença de Deus, tem o favor de Deus. Eu não preciso mais do mundo, eu tenho um rei que deu a vida por mim, morreu, mas ressuscitou e continua reinando e vai reinar para sempre. Eu sou seu súdito,
Eu quero realmente amá-lo, adorá-lo para sempre. Amém, irmãos? O que pode te afastar de Cristo? Vamos ficar em pé juntos em nome de Jesus. Em Romanos 8,35, o apóstolo Paulo escreveu: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? O que pode me afastar do amor de Cristo? Ele citou aqui vários exemplos. Aí ele diz assim do 36, como está escrito: por amor de ti, Jesus, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, porque o diabo está aí querendo destruir as nossas vidas. Mas, segundo a Bíblia, maior é aquele que está em nós do que esses que estão no mundo. 37 ele diz assim: mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Ele já nos deu a vitória na cruz do Calvário, por isso que nós somos mais que vencedores. Aí ele diz assim, 38, pois eu estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes. Versículo 39, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Meu irmão, o diabo conhece a Bíblia melhor que eu e você, e ele sabe o que está escrito aqui. Só tem uma forma da gente sucumbir: nós decidimos. Porque não tem nada, segundo a Bíblia, que pode nos afastar do amor de Deus. Nada. E ele sabe disso. O que ele faz? Ele abre um leque de opções. E ele começa a apontar, a mostrar, a dar um toque aqui, um toque ali. O apelo do mundo. Aí você vai olhando, e você perde o foco. Aí você começa a olhar para baixo, você começa a olhar para as coisas. Então você pode se afastar do amor de Deus. Não tem nada nesse mundo que te afaste. Mas se você bobear, você mesmo se afasta. Portanto, tome cuidado. Tenha um filtro espiritual na tua mente. Não acredite em tudo que falam. Não acredite na televisão. Acredite no que a Bíblia fala. A Bíblia nunca foi tão atual como ela está sendo nesse tempo. E a Bíblia diz, Jesus Cristo disse: eu estou com vocês todos os dias, eu te fortaleço, eu te sustento, eu te curo, eu estou com você. Amém? Feche os teus olhos, gostaria de orar com você.